futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição deste domingão pra gente discutir algumas situações importantes que andam acontecendo no Vasco e a gente fazer algumas análises aqui. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, você não sabe o que está perdendo. Ele é incrível porque além dele ser 100% gratuito e um dos mais baixados do mundo, o aplicativo da OneFootball, você consegue ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão da Série A, da Série B, e também você consegue assistir ao vivo de graça jogos do Campeonato Alemão. Além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Você também tem acesso a classificações de campeonatos, artilharias, dados estatísticos e o Head to Head, que te auxilia na hora de fazer as apostas esportivas, beleza? Então baixa aí o aplicativo da OneFootball, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar a análise do nosso vídeo aí falando do atual momento do Vasco. E eu queria dar uma passeada como um todo. Eu acho que o momento cabe aí correção de rota e também mudanças caso existam necessidade em setores do clube que não vem funcionando. E aqui eu vou falar da minha opinião sobre o todo. O Vasco como um todo tem pontos positivos acontecendo, mas tem muitos pontos negativos acontecendo. Eu sei que tudo na vida tem um processo, sendo que tem processos que tem que acontecer um pouco mais rápido. E aí, falando especificamente de Vasco da Gama, você como empresa, pensando do ponto de vista que o Vasco hoje é uma empresa, você tem um cliente que ele tá meio de saco cheio da relação com essa empresa. É como se ele fosse obrigado a consumir o Vasco como produto, porque ele não tem opção de troca, só tem aquele ali, mas o serviço que o Vasco presta, né, e o produto que o Vasco entrega é horrível. Mas o consumidor, que é o torcedor do Vasco, ele se vê privado de outra opção, né, porque o torcedor, 99% não muda de time, no máximo ele dá uma esfriada ali, vai deixando de acompanhar aos poucos, até a raiva dele passar e às vezes ele retorna ali e volta a acompanhar um clube novamente. Então o Vasco, do ponto de vista de empresa, tem sido isso. É uma empresa que empresta uma empresa que entrega e presta um péssimo serviço para o seu cliente e esse cliente está de saco cheio. Ou você muda, né, o teu serviço e o produto, ou vai acontecer, já que você não tem concorrente, esse cara vai cancelar esse serviço e ele não vai mais utilizar. E aí eu tô falando da relação que a torcida do Vasco começa a gerar com o clube. Até ontem a gente fez algumas lives lá no Instagram, mandar um abraço pra rapaziada lá do meio de Colina, Vasco Peruna, o menino lá do Sois Vascaíno, o pessoal da TV Monumental, eles estavam fazendo uma live no Instagram, eu tava de bobeira aqui em casa, fiquei assistindo depois do meu pós-jogo, e aí depois eles me convidaram para entrar na live, eu fiz 3 horas de live lá, o Leandro Amaral, ele é meu seguidor, ele viu que a gente estava online, entrou, a gente botou o Leandro Amaral na live também, só o Leandro Amaral foi quase 2 horas de papo, enfim. Então assim, ontem eu falei até isso nessa live que eu participei, de uma conversa que eu até tive com a Vanessa Rich na quinta-feira. Ela participou de um podcast que foi gravado antes do meu, né, no mesmo estúdio ali onde eu gravo meus vídeos. E eu tava conversando com a Vanessa, com um rapaz que estava sentado lá que era vascaíno também, de que o vascaíno, cara, ele tá num momento que o clube tá fazendo mal pra ele, cara. E a gente sempre vive aquele looping, né, de que tá mal, aí tem momentos que parece que vai melhorar e isso dura muito pouco tempo e o negócio continua esquisito. E o último momento onde a gente teve essa percepção de que a coisa ia dar uma melhorada boa e a gente tá estressado de novo foi quando foi aprovado a SAF e o Vasco, com toda aquela situação, consegue o acesso na temporada passada. Dito isso, a SAF, a 777 e os gestores
tem que entender que cada clube é um clube e cada clube tem uma necessidade específica e tem a sua própria característica, né? O Vasco tem muito mais torcida do que o Bragantino, o torcedor, vamos botar aí do Flamengo, se ele tiver que passar um processo de reformulação, ele ganhou muito nos últimos anos, então ele vai ter um pouco a mais de paciência, talvez, num período maior de seca, apesar do Flamengo historicamente ser um clube que a torcida cobra muito ali e é muito atuante no momento de pressão, quando eles acham que o clube não está entregando aquilo que o clube deveria entregar na visão deles. Mas enfim, eu tô querendo dizer que cada clube individualmente tem sua característica. E o Vasco hoje é um clube que o torcedor ele tá na UTI, cara. O torcedor do Vasco ele não tem mais paciência para esperar, ele não aguenta mais passar privação, passar perrengue, passar sufoco. O simples fato de estar na zona de rebaixamento, mesmo sendo o comecinho de campeonato, não tá acabando o campeonato, a gente fazendo aquela continha no desespero, pelo amor de Deus, vai cair. Não é nada disso, sendo que nós não aguentamos mais esse tipo de situação. O torcedor é um cara traumatizado, é aquele cara que acabou de sofrer um assalto e ele anda na rua um tempão assim, paranoico, vê uma moto, ele já se treme todo, o sinal fecha, ele fica agoniado, pois sinal não vai abrir não, sinal não vai abrir não, ele vai na rua pelado e não usa mais relógio, ele leva um celular vagabundo velhinho no bolso, se o vagabundo abordar ele para ele dar, ele começa a criar esses mecanismos, e assim que é o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco tá puto da vida, tá irritado, tá de saco cheio. Então a SAF tem que entender que esse cliente dela, dessa empresa nova que foi criada, ele não vai ter paciência para esperar e ele precisa de algum refresco rápido. E aí, qual é esse refresco rápido? É o time de futebol. É o time de futebol. E aí, falando de correção de rota e de coisas que não vem funcionando, vamos passear por alguns setores do clube. Por exemplo, o Caetano Marcelino foi contratado, né, um profissional remunerado para ser um executivo da pasta do marketing do Vasco. E quais são os resultados que o marketing do Vasco tem entregado desde que a SAF entrou no clube? Até onde eu sei, só teve a renovação de contrato da Pixbet com valores bem superiores. Tivemos também essa parceria do Zé Delivery com o plano de sócio do Vasco, que foi uma parceria geral. O Zé Delivery fechou com os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Tivemos a saída de um craque do departamento de marketing do Vasco, ali, que era o designer Marcelo Azalim, que era quem desenhava as camisas do Vasco. Inclusive está com propostas aí de Fluminense e Botafogo e deve acabar indo para um desses 2 clubes aqui no Rio de Janeiro. E o Vasco, o que o Vasco gerou de novas receitas, de novos negócios? Quais foram as novas receitas que entraram? Qual patrocinador novo que chegou no Vasco? A gente não tem visto isso acontecer. Vimos o preço do sócio-torcedor aumentar, o aumento do preço dos ingressos nos jogos do Vasco. Enfim, então é uma pasta que até aqui eu não estou vendo retorno. Comunicação, né? A comunicação do Vasco é horrível. O Vasco vive aí a sua primeira grande crise do período SAF e ninguém vem a público falar. Nós tivemos até aqui 2 coletivas do Luiz Melo, uma em São Januário, uma no CT. A do CT, o momento discutia-se mais ali o terreno com a prefeitura, o terreno de Caxias, que é da base, e também ali do CT Moacir Barbosa, que fica ao lado da Cidade de Deus. Era o que se discutia naquele momento, a briga pelo Maracanã. Enfim, a galera do clube associativo, que é sócio da Vasta Gama SAF em 30%, sumiu. Nesse momento de crise, o Vasco continua sendo sócio do futebol. Não tem ninguém também vindo se explicar, se justificar. A gente começa a ver a galera da oposição e de chapas dentro do Vasco reclamando que quando eles vão à secretaria protocolar e endereçar algumas cobranças, não tem retorno, não vai muito à frente. E a gente volta para a comunicação da própria Vasco da Gama SAF, é uma tragédia. Lembra, inclusive, daquela primeira coletiva do Paulo Brax lá em São Januário, que eu até questionei o período da janela de contratação até a Copa, após o término da Série B, que o Vasco não tinha anunciado nenhum jogador e não falava. Eu falei, pô, Paulo, a comunicação tá lenta, o torcedor tá reclamando que não tem retorno, o clube não se manifesta, não fala nada. Vocês lembram da resposta do Paulo? Que o Vasco não era Big Brother? Então, assim, parece
parece que realmente a filosofia da SAF é essa. O Vasco não é Big Brother. A gente vai dar uma satisfação e vai falar se a gente achar que deve falar e quando a gente quiser falar. Então, assim, isso, se manter essa linha, vai gerar uma situação natural da cobrança do lado de fora ser cada vez mais forte, vai se ajudar a surgirem fake news e teorias de conspiração, porque a gestão, né, da SAF, do clube associativo, nunca vem a público desmentir e provar e combater eventuais inverdades e mentiras, né? E automaticamente também, se o torcedor começar a sentir que ele é um mero produto e que ele só serve para consumir, ele vai se afastar, porque ele vai começar a perder o sentimento de pertencimento, que é isso que o torcedor tem com o clube de futebol, que é o que faz ele se sentir parte integrante e uma peça dentro daquele tabuleiro que é o clube. E é por isso que o torcedor ele é tão visceral, porque ele se sente, né, uma peça dentro desse mosaico aí, que é o clube como um todo. Se ele sente que ele virou um mero cliente, se o produto não é bom, eu não consumo. Não é assim na nossa vida? Tem os streamings aí, né, que passam aí séries, filmes, documentários, e tem concorrência, né? Se o produto não tá bom, tu cancela um, faz o outro. Se tem 2, 3 bons e teu orçamento tá sobrando, você assina os 3. Se não tem nenhum bom, tu cancela. Se teu orçamento não tá legal, né, tu tem que cortar custo, tu corta ali. E aí, plano de sócio torcedor é consumo, né? Comprar produto licenciado e produto oficial não deixa de ser consumo. Se o torcedor tá irritado com o clube, naturalmente, né, o consumo dele diminui com tudo, em rede social, produto licenciado, ida aos jogos, enfim. Então, eu vejo muita coisa errada nesse momento. Falando do futebol, e aí eu vou fazer um elo entre a 777 e os profissionais que estão no Vasco. Uma coisa importante a gente aprender, que numa empresa séria e correta, os patrões, né, a cabeça, a diretoria, ela contrata bons profissionais e ela delega a função. Você tem um cara específico falando do Vasco, do futebol. Você tem um treinador, que é ele que é o responsável para treinar e desenvolver os jogadores. Você tem um cara que é o diretor executivo, que é ele que gere esse grupo, que resolve as demandas do elenco e faz as contratações, as dispensas, as renovações de contrato, né? Mapeia jogador junto com a equipe de scouts ali para estar observando o mercado. Então cada um é responsável por uma pasta. No final de contas, é sempre o cabeça que é o dono, que ele é responsável pelo resultado da empresa. Porque se ele contrata um mau profissional ou se tem alguém que não está rendendo, a empresa é dele e é ele que tem que demitir ou cobrar essa pessoa dessa pasta para ela dar resultado. Ou até mesmo o profissional da pasta não está conseguindo desenvolver o seu trabalho da melhor forma, porque também o dono não está dando, às vezes sim, às vezes não, mas muitas das vezes a empresa é que não está dando condições para que esse profissional ou para que estes profissionais consigam desenvolver o seu melhor trabalho. Como é que você faz omelete se não tem ovo? A culpa é do cozinheiro, que ele não consegue fazer omelete? O patrão, cadê meu omelete? Como é que eu vou fazer omelete, cara? Tu não me deu ovo, tá de sacanagem? Ou tu dá o ovo e não dá o sal. Aí o cliente reclama, porra, esse omelete tá sem sal. Aí tu vai, pô, como é que tu entrega um omelete sem sal pro cliente? Mas tu me deu o sal pra me botar no ovo? Não tem, o que eu faço aqui? Então assim, a gente tem que aprender a fazer essas leituras. E em cima dessas leituras, vamos analisar individualmente cada setor aqui. O Barbieri, ele tem omelete suficiente para fazer um bom trabalho? Eu, Diego, acho que faltam ovos e faltam alguns ingredientes. Porém, com os ingredientes que o Barbieri hoje tem na mão, ele era para estar na zona de rebaixamento? Não, o Vasco não era para estar na zona de rebaixamento. Então, por mais que eu, Diego, acredite que faltam, né, omelete, falta ovo, falta sal, falta um cominho, falta um tempero aí para botar nessa comida, eu entendo que o que tem dá para fazer uma comidinha básica. Não dá para fazer aí, né, sei lá, lasanha de queijo com presunto, né, um macarrão à la carbonara, mas dá para fazer um arroz, feijão e um ovo cozido, né, com o que tem ali,
dava para fazer um ovinho cozido e tá ali em 11º, 12º, não era para estar também dentro da zona de rebaixamento. Então o Barbieri tem parcela de culpa. E a gente já viu esse time performar, e quando eu falo performar, eu tô tirando até o Carioca como um todo e pegando os clássicos. Jogo com o Botafogo, jogo com o Fluminense, jogo com o Flamengo, jogo com o Galo no Brasileiro, contra o Palmeiras. A gente viu o time do Vasco ter uma crescente e depois o time sucumbiu. O time afundou. E o time já não vinha desempenhando com o Marlon Gomes e o Andrei no elenco. Com a ida deles para o Mundial agora, piorou. Mas o time já não estava entregando tão bem com os dois. Então, assim, eu acho que temos problema sim na pasta do Barbieri. E o que irrita muitas das vezes também é o discurso. Porque você vê as coletivas do Barbieri e a do Maldonado de ontem, eles todo jogo, depois da partida, falam que o time está evoluindo. Evoluindo aonde? O Vasco continua abusando de chuveirinho, o Vasco continua sem construir jogada, conectando os setores, goleiro, zagueiro, lateral, volante, ponta, atacante. Não existe isso. Ou é uma jogada que uma rifada do zagueiro, alguém ganha na casquinha, sobra pro atacante finalizar. Ou o time adversário tá atacando, a gente rouba a bola, 3, 4 toques rápido ali, o Vasco finaliza a jogada. Aquele chute do Alex Teixeira de fora da área que obrigou o goleiro do Fortaleza a fazer uma boa defesa. Quando não, poucos toques e pimba, mete bola na área, moda Bangu, pra ver que bicho dá. Então assim, o trabalho do Barbieri regrediu, não tá legal. E aí a gente volta também para falar do Paulo Brax. O Paulo Brax, né, não foi à vista, mas a 777 deu a possibilidade dele de contrair uma dívida de 100 milhões, né, porque 10 milhões no Pedro Raul foi pago à vista, né, assumiu a dívida aí, o investimento parcelado para adquirir atletas, e com essa grana ele montou um elenco torto, né, ele tem 2 pontas direita e o mais caro, né, que foi adquirido por 25 milhões de reais, é reserva. Aí ele tem 2 puta goleiros, não tem nenhum meio campista. Não é assim, a gente não tem um meia ruim. Não tem meia. O Carabarro é segundo volante. Ele já jogou ali como um cara mais avançado. Mas ele não é meia, ele é um volante que atua pela esquerda, tá? Então não tem meia no elenco do Vasco. O Alex Teixeira é uma improvisação. O único que tinha, e só tinha um, era um cara de 41 anos, que saiu, foi para a Série B, tem jogado bem agora pelo Juventude. É importante salientar que uma coisa é Série B, outra coisa é Série A, porque a gente também viu o Nenê atuando em alguns jogos aí nos clássicos, contra equipes de mais nível, e ele pouco conseguiu contribuir em campo, a não ser, muitas das vezes, as bolas paradas, mas isso é uma discussão sobre o Nenê, que ela vai mais longe. Então você tem ali, em algumas posições, como por exemplo, na zaga pelo lado direito tem zagueiros ali, ok. Eu até discuti isso na live ontem. A gente não tem falado, mas o Léo é um cara saudável. Eu não lembro do Léo ter desfalcado o Vasco ainda na temporada. O Léo joga todos os jogos. Vocês já pararam para pensar, bater na madeira aqui? Se o Léo se contundir, o zagueiro pela esquerda do Vasco hoje é o Zé Vitor, que é da base, que eu acho que talvez não tenha 10 jogos ainda no profissional. Se a gente perdeu o Léo por 3 meses, aí 2 meses, vocês acreditam que o Zé Vitor dá conta do recado por aquele lado esquerdo? Eu não sei. É porque ele joga todo jogo e a gente acaba não experimentando o zagueiro reserva. O Piton, o Paulo Vitor, até dá para quebrar um galho, leva ali, o Piton tá quebra galho, eu digo do reserva, né? O Piton é ótimo. Então assim, a gente vê algumas posições sobrando e outras, né, muito no limite. E o banco de reservas do Vasco é sofrível e composto por um caminhão de moleque. E durante boa parte da temporada agora, o Vasco tinha 30 milhões de reais no banco. Capasso e Orelhano. Num time que não tem um meia. Você tem 30 milhões no banco e não tem um meia no time. E a gente olha o banco do Vasco, é formado majoritariamente por jogadores jovens, cara. E praticamente todos oriundos da base. Então, a formação do elenco do Vasco foi ruim. Não dava para ter pego, por exemplo, já que o Vasco investiu em alguns jogadores, ter pego mais jogadores livres no mercado, com uma idade maior, para subir
o grosso da idade do time. Se você der uma olhada no Cruzeiro, o Cruzeiro montou um time com jogadores livres no mercado, mas com alguns jogadores cascudos. Não estou dizendo que eu queria o elenco do Cruzeiro no Vasco, não é isso. Mas tem lá um Gilberto, tem lá um ceifador, tem lá o Matheus Vital, que é um meia jovem, cria da base do Vasco, estava dando sopa aí, que é um jogador que tem qualidade, não é um craque, mas hoje faria uma diferença dentro do time do Vasco. É um cara que queria agregar, joga por dentro, joga de ponta esquerda. O Cruzeiro tem esse jogador, tem o Nicão, na verdade o Cruzeiro tem até 2. Então, assim, alguns jogadores mais rodados. De novo, eu não estou dizendo que eu queria esses jogadores especificamente no elenco, era pegar jogadores mais rodados, né, para ser composição de grupo, que seriam caras que viriam pelo salário. Você olha o banco do Vasco, é só moleque. Então, assim, a formação do elenco não foi boa. O Vasco até tem boas peças do meio para trás. Pô, o Puma é bom lateral, apesar de estar num momento ruim. Piton é bom lateral, o Léo é bom zagueiro, Capasso é um zagueiro também ok, o Robson já teve bons momentos na carreira, Léo Jardim, Ivan, puta goleiros, o Jair é bom, entendeu? A gente tem o Marlon Gomes ali, que é um volante e tal. Do meio pra trás ali até tem, cara, tem qualidade. Do meio pra frente, se você olhar inclusive o jogo de ontem, é o time da Série B. Peck, Figueiredo, Alex Teixeira, é o time da Série B. Ignaldo entrando no segundo tempo, então o Vasco vira a SAF e tá aí jogando do meio pra frente com o time da Série B. Esses jogadores e essas peças cagaram 1 quilo para subir da Série B para a Série A no passado. Vai dar conta de uma Série A? E aí tem parcela de culpa de atletas também. Por quê? O Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do Brasil ano passado, no Vasco não engrena. Tem até uma média alta de gols aí e tal, muitos gols. É importante frisar também, jogando ainda em período de campeonato carioca, né? Mas tem dado uma engasgada. Então, assim, a situação como um todo preocupa. Tem muita coisa pra gente discutir dentro dessa situação. Da parte da 777, do Luiz Melo e aí da SAF, por exemplo, o Vasco não virou SAF para não estar honrando alguns compromissos. Foi nos informado que seriam 2 potes, um para pagar dívida e outro para investir no futebol. O investimento no futebol foi feito no fiado majoritariamente, né, e até esse fiado não está sendo honrado, sendo que no balanço do Vasco consta que o Vasco pagou 100 milhões de dívida no passado, que é legal, é muito bom o Vasco ter pago 100 milhões de dívida. Ótimo, bato palma para vocês, mas o investimento no futebol, o dinheiro não era para investir no futebol? E aí vocês estão assumindo dívida para investir no futebol, sendo que nem essas dívidas estão sendo pagas. E até a dívida, né, do Vasco, o Vasco tem até pago ali, mas tem dado um atrasinho no RCE e tal, que o Vasco fez um acordo para, ao invés de pagar dia 5, pagar dia 25 agora, ou é dia 20, alguma coisa assim. Enfim, então tem toda essa questão para a gente discutir. A 777, por exemplo, não está no contrato com o Vasco, é flagship, o Vasco está numa crise. Por que os executivos não vêm aqui? Eles que contrataram profissionais e confiaram neles e eles não têm performado, será que eles têm cobrado firmemente o Paulo Brax, o Luiz Melo? E aí o Brax tem cobrado firmemente ali o Barbieri? O Abel Braga, por exemplo, que é um profissional que está ali na coordenação, será que o Abel realmente tem agregado hoje ao trabalho do Vasco como um todo? Não estou afirmando, eu estou levantando um questionamento para a gente poder pensar e refletir sobre o tema aqui. Então tem todas essas situações, e aí a 777 também tem culpa, porque eu falei que isso ia dar merda. Lá no começo eu falei que isso ia dar merda. Se vocês pegarem um podcast que eu participei ano passado, dezembro ou janeiro, foi por ali, mas eu acho que foi dezembro, para a rapaziada lá do Ser Vasco, tem até um corte lá no Instagram deles, que eles até botaram com um thumb assim, rolê de bravateiro, que eu falei que a torcida do Vasco ia cobrar a qualquer momento o Josh Wander, porque foi ele que foi abrir o bocão dele para dizer na entrevista para Globo que seria a última vez que Vasco e Flamengo jogariam com orçamento diferente, e era sabido que aquilo era mentira, que o Vasco não ia sair de um faturamento de 100 e poucos milhões para 1 bilhão. Flamengo tem um faturamento hoje de 1 bilhão de reais por ano.
E, não, Diego, veja bem, ele não teve uma galera que levou pra essa linha. Ele não quis dizer bem isso, ele quis dizer num outro contexto, que a diferença não ia ser tão grande, que o Vasco ia honrar seus compromissos. Não, cara, textualmente não foi isso que ele disse. Ele não domina tão bem a língua, talvez ele se expressou mal. Aí, cara, aí é querer levar a parada para um outro lado, aí a gente vai entrar numa de coração dos outros é terra que ninguém pisa, não dá para dizer o que está na mente da pessoa. Quantas vezes a gente se equivoca na forma de falar, mas a gente vai começar a supor, a deduzir, a imaginar, a trabalhar com hipótese. O que vale é a frase. E aí tem um negocinho chamado media training, né, que é para esse tipo de coisa. E aí muito das cobranças, dos protestos, da porrada que tá todo mundo tomando agora, é por isso. Porque o cabeça, o dono, prometeu que o Vasco e o Flamengo teriam o mesmo orçamento, que não teria mais diferença já para esse ano de 23. E não é isso que a gente vê. E é algo que vai levar muitos anos, se é que vai equiparar. Porque eu já falei isso aqui também algumas vezes, e não dá para tapar o sol com a peneira. O potencial de cada clube é o tamanho da sua torcida. Se tiver tudo acontecendo no normalzinho, o Flamengo, como tem a maior torcida do país, se ele conseguir entregar o máximo de potencial dele, ele sempre vai ganhar mais que todo mundo. Consequentemente, o segundo time de mais torcida, se tiver tudo ali caminhando certinho, no talo, no máximo, ele vai ser o segundo que mais fatura. Ele pode ser o primeiro se o primeiro estiver vacilando. Ele não conseguir extrair todo o potencial que ele tem. Isso vale para o terceiro, vale para o quarto e vale para nós que somos o quinto. Para a gente chegar a ser o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente vai ter que estar performando no talo e a galera que em tese tem mais torcida que a gente vai ter que estar deixando a desejar no seu desempenho. Então é simples. Então até para dizer que a gente vai ter um nível igual, a gente vai ter que estar voando, entregando tudo que o Vasco pode entregar e eles deixando a desejar num potencial máximo deles. Ponto. Isso é lógica, isso é matemática. Sem florear muito o livro, é isso. Então tudo isso, aí o Osório, a fala do Paulo que iniciou uma nova era no Vasco, né, tudo que foi passado e vendido para todo mundo, para a imprensa, para a torcida de uma maneira geral, nesse momento agora o torcedor está cobrando, com razão. E eu espero que a partir dessa crise grande que está sendo instaurada agora, seja aquela a males que vem pro bem, seja aquela porrada bem dada no meio do estômago, né? Aquele exame que detecta ali aquele tumorzinho no início, que dá para você tratar ele e evitar estar no estágio terminal, para você corrigir o eventual problema, e se Deus quiser a chave virar e a gente passar bem, porque o Botafogo começou mal e tá aí, ó, ganhou de novo hoje, tá liderando o brasileiro, 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota. Então assim, dá para corrigir, mas precisa resolver essas partes aí que não estão funcionando nesse momento, ou com correção de rota com as próprias peças, ou até mesmo trocando. Então é isso, galera. Quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de que volta vai ser um bruto. Valeu!